Deixa eu falar uma coisa para você. O problema de você andar com Deus é um só. É que Ele vai apresentar você para você mesmo. Esse é o problema. Que à medida que você anda com Deus, Ele vai apresentando você para você mesmo. E aí você vai tendo um choque. Você achava que você era tão bom, tão bom. Aí você vai vendo que você não era aquilo tudo. Mas tem uma coisa boa, que mesmo você não sendo aquilo tudo, Jesus vai estar ali e dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Se você tiver coragem de achar que Deus pode usar um miserável, que nem eu e você, então você vai levantar a mão e vai dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você tiver coragem de achar que mesmo não merecendo, Jesus te ama, mesmo não tendo valor, Jesus te comprou por bom preço, e Ele quer te abençoar e te usar. Não é chavão de pregador, não. Chega de irmão, chega de fazer festa para quem não está com fome. Eu gosto da festa, mas eu gosto de fazer festa para quem está com fome. Aleluia. Por isso que para mim uma das festas mais interessantes aqui do Mevan é o Jesus que nasce nas ruas. Porque quem está lá está com fome. Está com fome. Eu estou muito afim de fazer festa, irmão. Mas eu quero fazer festa, eu quero gastar meus dias para quem está com fome da sua presença, fome da sua glória, fome daquilo que o Senhor é, desejo de estar com Ele. Aleluia. Chega de festa para quem não tem fome, amém, irmãos? Estou com uma palavra no meu coração. Eu vou dizer, uma das coisas boas que Deus mexeu aqui hoje foi que eu vim com uma palavra. Irmão, eu fico com uma raiva disso. A gente passa a tarde inteira escrevendo uma coisa, quando chega aqui o Senhor diz: não há ferrolho, nem portas. Esses meninos, em vez de cantar voz da verdade, só quem já esteve em casa de recuperação sabe o que voz da verdade significa, irmão. Aquilo que parecia impossível, os galhos secos de uma árvore. Esse não é do voz da verdade, mas está valendo. Só quem trabalha com casa de recuperação sabe o que eu estou dizendo, irmãos. Cara, quando você não tem mais nenhuma animação, não tem nenhuma imagem para você se apoiar, o Espírito Santo vem e te abençoa. Por isso eu quero declarar na sua vida. Levanta a sua mão assim. Eu estou profético hoje, viu, irmão? Se prepara. Eu quero declarar sobre a sua vida a coragem de Josué. Eu quero declarar a estratégia que Deus deu a Davi e vai dar para você. A força de Sansão, mas uma força íntegra. Eu quero declarar a humildade de Jesus sobre você. E o amor de Jesus. A violência nas palavras de João Batista. A perícia de Eliseu. A sabedoria de Salomão e a destreza de Jeú. Eu quero declarar sobre a sua vida. Que o Espírito Santo da profecia, ele impulsione você a alcançar altos níveis de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. E não se assuste, porque os montes e os vales andam sempre juntos. Ora você está no monte, ora você está no vale, e faz parte. Tem dia que está tudo bem, daqui a pouco fica tudo ruim. E tem dia que está tudo ruim, daqui a pouco fica tudo bem. Você precisa saber quem você é em Deus. E hoje eu queria falar para você. Se eu fosse botar um tema nessa mensagem, eu chamava assim: a cura da fé. Da sua fé. Se eu fosse você, eu ia embora agora. Porque Deus tem coisas para falar com a gente aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Em Eclesiastes. Capítulo 9.
Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu indicar aqui para você. Irmão, aqui, ó, esse livreto é um livrinho para criança, A Viatura do Amor. Aqui conta a minha história em quadrinhos. A história de como começou o Mevan. Esse aqui era para ser eu. Essa bicicleta aqui, amém? Aqui conta em forma de rimas, em forma de prosas. E é muito legal esse livretinho aqui. Depois você passa lá na livraria e adquire. Esse aqui você vai gostar muito também. A ousadia da simplicidade vai combater profundamente seu orgulho. Vai bater pesado no orgulho e na soberba. Esse aqui é da pastora Iraci. Ela está lá nos Estados Unidos, em Boston, falando mal de mim lá, irmão. Está pregadeira. Está pregadora. Ela e a pastora Esther estão nos Estados Unidos, chegam amanhã. Tiveram na nossa igreja lá na Flórida, tiveram na nossa igreja lá em Kansas, e agora estão lá na igreja que caminha com a gente em Boston, fazendo trabalho com mulheres. Gratidão à linguagem do coração. Volta logo, mulher. Aleluia. E esse aqui é o devocional desse ano, dia após dia, caminhando com o Pai. Vai abençoar muito a sua vida. Obrigado, pastor. Vamos lá? Eu quero ler em duas versões. Capítulo 9, versículo 11 de Eclesiastes diz assim: vi algo mais debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte ocorrem a todos. E tem outra versão que eu gosto muito, que diz assim: observei outra coisa debaixo do sol, aquele que corre mais rápido nem sempre é o que ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre é o que vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, e os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Aleluia! Aleluia! Eclesiastes de Salomão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmãos, Salomão, sensacional. O cara que escreveu 3 livros. Quando ele está na força da sua idade, ele escreve Cântico dos Cânticos. Só fala de amor. Tem que ter maturidade para ler Cântico dos Cânticos, viu, irmão? É só amor. Noiva minha, pomba minha, tu que anda pelas fendas, quem é esta que aparece? Ali ele está exaltando o corpo da noiva, está exaltando a sua beleza, a sua formosura. O cara está na flor da idade, os hormônios estão fluindo. Depois, numa certa idade, ele escreve Provérbios, um livro de uma pessoa mais madura, um livro de sabedoria. É tão interessante que Provérbios tem 31 provérbios. Eu costumo ler todo dia um provérbio. Isso é costume de casa de recuperação. Todo dia a gente lê um provérbio. E um mês que tem 30 dias, a gente lê no dia 30, o 30 e o 31. Amém? E aí, quando chega no final da vida, ele escreve Eclesiastes. E ele começa o primeiro capítulo dizendo assim: eu conheci um homem que aplicou a sua vida a buscar sabedoria e tal, e tal, e tal. Ele está falando dele mesmo, o rei. Irmão, tem muito médio aqui, irmão. Aqui no meu retorno, muito médio. Está me estourando os ouvidos aqui. Eu não dou conta de concentrar, não. Glória a Deus! Baixa o meu retorno, pode baixar, eu vou me comportar hoje. Glória a Deus. Aí, melhorou bastante. Então, querido, quando chega no final da vida, ele escreve Eclesiastes. E ele diz uma coisa, sabe de uma coisa? É tudo vaidade.
E ele termina o livro de Eclesiastes dizendo: a conclusão de tudo é busque a Deus, tema ao Senhor. Por isso, porque esse é o dever de todos os homens. Teme a Deus. Esse é o dever de todos os homens. Então, eu queria usar esse texto hoje para falar uma coisa, querido. Concentre-se na sua própria jornada. Concentre-se naquilo que o Senhor chamou você para fazer. Amém? Amém? Concentre-se nisso. Por quê? Porque são muitas vozes nos últimos dias. Muitas vozes. Todo mundo tem algo para dizer, nem que não seja importante, mas todo mundo parece que tem a necessidade de dizer algo. E nem todo mundo que tem necessidade de dizer algo tem algo para dizer. E às vezes é melhor ficar quieto. O silêncio é sabedoria. Até porque quem tem a língua grande tem a mão, quem tem a língua comprida tem a mão curta. Ou seja, fala muito, mas faz pouco. Obrigado pelo seu aleluia tão evangélico. Então, quem tem a língua comprida certamente tem a mão curta. Fala de coisas que não faz. Fala de coisas que não participa. Fala de coisas que nunca viveu e quer dar opinião sobre coisas que nunca experimentou. Isso é perigoso para a vida do ser humano. Então, aprenda isso, irmãos. Concentre-se na sua jornada. Amém? Você vai se decepcionar muito no caminho. Você vai passar muita luta no caminho. Tem crente aqui que passa luta? Ih, meu filho, tem muita gente que você ensinou a nadar e vai querer te afogar depois. Fica tranquilo. Mas vai. E pode? Pode. Por quê? Porque Deus deixa. Para quê? Para treinar você. Para preparar você em amor. E quanto mais você for assolado, mais você vai ter que se despertar em amor. Amém, irmãos? Amém? Amar o João é fácil porque deita a cabeça no seu peito. Amar o Judas é difícil. Falei do Judas, você lembrou de alguém agora, não lembrou? Mas isso passa. Então faz isso, meu irmão. Isso é assim mesmo. Às vezes a gente ouve uma música. Beto. A gente põe lá uma música no 3 em 1. Ninguém tem mais 3 em 1, né, irmão? A gente põe uma música lá no som e ouve a música, mas nem prestou atenção, mas está ouvindo a música, gostou da baladinha. Mas o dia que você está mal, você além de ouvir a música, você presta atenção na letra. Presta atenção na letra, porque parece que a letra entrou dentro de você, e você fica, mas eu já ouvi essa música tantas vezes, e ela não falou comigo como está falando hoje. Por quê? Porque, irmãos, é assim, tem dia na Bíblia que você lê como lê, é a minha teoria, acordar de manhã, ler provérbios, é a minha teoria, mas tem dia que aquele negócio entra dentro de você, e tira você de certos lugares que você entrou, e você fica pensando, cara, eu já estou lendo esse negócio há 28 anos, mas parece que tem um dia que é o dia D, né? Aquele dia assim. Então, meu filho, descansa o seu coração, seja tranquilo, seja paciente, porque não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor. A geração dos meus pais, a geração dos meus avós, ninguém passou na vida deles para destravar eles não acordavam 5 horas da manhã para tomar banho gelado. Eles não foram, é verdade, eles não fizeram nada. Meu avô acordava para ir para a feira, criou seus filhos, seus mais de 10 filhos, ainda teve tempo para impulsionar os seus netos a servir a Deus. Nós vamos criando coisa no caminho para impulsionar, porque eu vou te dar uma palavra que vai te ativar, vai te destravar. Tem tanta gente querendo destravar a gente na internet, que dá até medo da gente ser destravado. A gente destrava daqui, já cai na outra trava ali. É tanto site querendo destravar você, todo mundo tem uma palavra, faça essas 7 coisas que você vai prosperar. Meus avós não fizeram aquelas 7 coisas, e eles prosperaram. Nossos pais não fizeram aquelas 20 coisas que era para fazer, e eles prosperaram. Nós vivíamos com prego no pé, com piolho na cabeça,
Quem já pegou piolho aqui? Levanta a mão. E aquela desgraçada, aquela lata do Neucid, tlac, 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 tlac. É ou não é? Quem já viveu isso na vida? Ninguém nunca morreu com Neucid, irmão. Depois enrolava a fronha na cabeça, lembra? Os piolhos parecem que iriam entrar dentro da cabeça da gente. É ou não é? Fiava um prego no pé, a mãe botava uma cebola roxa para puxar o tétano. Dor de cabeça, que comprimido analgésico o quê? Põe batata, descasca. E a batata às vezes eu via ela no outro dia. Batata que curou dor de cabeça, não vai curar dor no estômago? Vai ou não vai? Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente foi criando muita coisa. A gente foi enfiando muita coisa no Evangelho. A gente foi botando muitos métodos, muitas teologias, muitas falácias, muitas estratégias. Mas eu quero dizer que se você voltar lá na origem, o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação. E por isso eu não me envergonho do Evangelho. E se Deus precisar de alguma autoajuda, então Ele não é Deus. Ele é Deus. E deixa claro que nem sempre é os que estão preparados que vencem. Ele abençoa quem Ele quer, aonde Ele quer, como Ele quer. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, porque Ele é Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. Mas por favor, preste atenção na profecia. Irmãos, todas as vezes, sempre que não julgamos os que os profetas disseram, o resultado foi cativeiro. Sempre que a gente não julgou o que os profetas disseram, o resultado foi quedas de muro, cidades destruídas. A Bíblia é profética, irmão, ela não é patética, a Bíblia é profética. E tudo na Bíblia está anunciando e apontando para um lugar e para uma pessoa, para a pessoa de Jesus. Então, como disse o Natan quando estava fazendo oferta aqui, Deus quer me abençoar, Deus quer me prosperar, e Deus não tem problema nenhum de eu ter dinheiro, de eu ser conhecido. Deus não tem esse problema, desde que isso tenha um propósito que vai edificar. Amém, irmãos? Então, por favor, preste atenção nas profecias. Leia, estude, se prepare. Não existe varinha de condão, não existe plano B de Deus para a sua vida. O que existe é um plano A. E quando eu saio do plano A, o que acontece? Deus cria planos adicionais com o único objetivo de te trazer de volta para o plano original. Deus tem um plano original, amém? E eu acredito que nós temos alguns anos para construir algo que não vai dar resultado agora. Evangelho é isso. Nem sempre o que você está construindo vai dar resultado na sua geração. Talvez o que você está fazendo agora nas nações, indo levar comida, abençoando pessoas, plantando igrejas, talvez não é a minha geração que vai colher, a geração dos seus filhos que vão colher isso. Talvez eu estou aqui porque eu fui profetizado um dia. Eu não estou aqui porque eu sou o melhor, não. Eu fui profetizado e por isso eu estou vivendo a profecia que alguém declarou, meus avós declararam, minha família declarou. Então eu acredito que nós temos alguns anos para construir algo que não dará resultado agora. Nós estamos construindo juntos, mas os blocos são separados. E não tem problema nenhum os blocos ser separados. Desde que eu entenda isso, irmãos, não é do ligeiro prêmio. Então para de correr. Desacelera. Quem acelera demais vai ter que frear muito. A vida é uma simetria de equilíbrios. Todos os excessos são perigosos. Excesso de religiosidade é perigoso, assim como o excesso de pecado. Tem pessoas que elas não são pecadoras, mas elas são tão religiosas que elas matam as suas gerações. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Sossega, irmão. Tem gente que entra no carro para dirigir e endemonha na hora.
O enxu do trânsito pega ele. O cara é uma benção, ele pegou atrás do volante e já era. Meu irmão, seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. É, pastor, é. Ainda se tivesse aqui, ela ia dizer, é verdade, apontando para mim assim. Mas ela não está aqui, então eu aproveito, aleluia. Então, nós temos que entender como que nós vamos gerar o que estamos gerando. Porque todo mundo aqui, desde essa criança que está ali deitada, dormindo, da pessoa mais idosa aqui desse templo, das pessoas que estão assistindo na internet, todo mundo está gerando algo. Deus não botou na terra você só para fazer peso, você não é a matéria só para fazer peso. Não, Deus colocou algo em você, tem um gene em você que vai dar continuidade. Agora você decide, irmãos. Sabe, às vezes eu vejo uma mulher grávida, eu fico pensando, como que essa criança vai nascer, de parto normal ou de cesárea? Por quê? O parto normal, ele gera dor na hora, a mulher grita e se acaba. Mas daqui a pouco, no outro dia, sai ela e a criança do hospital, ela sai andando do hospital com a criança no colo. A cesárea, ela não sente dor nenhuma. Mas depois você precisa de alguém para cuidar da mãe e do filho. Então, às vezes, nós queremos evitar a dor do momento. A gente quer gerar, mas quer evitar a dor do momento. Não, eu até ganho, mas só se eu não sentir dor. O problema é que você fica doente depois que gera. Pegou isso no seu espírito? Aí depois que nasce o ministério, nasce a carreira, nasce a empresa, aí você não suporta, porque na hora que era para sentir dor, você não sentiu. Então a cesárea, irmão, ela diminui a dor do parto. Mas no outro dia tem 2 doentes em casa. A criança que está ainda de cuidados e a mãe que está de resguardo e que não consegue levantar da cama. Mas ela não teve dor. Uau! Glória a Deus. Então, cara, não tira a dor agora. Se está doendo agora, vai nascer, fica tranquilo. Essa é a diferença. Porque que você gera. E a diferença da igreja que eu vejo de uma mulher grávida, tirando agora parto normal e cesárea, é qual? É que a igreja, ela gera, a mulher grávida, ela gera com alegria e dá à luz com dor. A igreja é o contrário. A noiva do cordeiro, ela gera com dor. Mas quando ela dá luz, ela dá luz com alegria, meu irmão. Então tem muita coisa que está acontecendo na sua vida e você está vendo o ligeiro ganhar o prêmio, o valente a vitória, o sábio o pão, o prudente a riqueza, e você aí chupando o dedo, a coisa não funciona, não vai na sua vida, parece que o seu carro está com o freio de mão puxado, e você está tentando fazer alguma coisa, e você vai acrescentando coisa na sua visão, vai acrescentando coisa naquilo que Deus te falou. Meu irmão, eu passo dias da minha vida tirando coisas desse ministério que não fazem mais parte dos nossos dias. Eu passo dias, horas com os nossos pastores conversantes, não põe isso, não põe aquilo, não põe isso, não põe aquilo, vamos tirar, por quê? Porque nós vamos sentir saudade da inocência. Está todo mundo num frenesi acelerado para prosperar, aleluia. Eu já estive em reuniões de irmãos, eles não congregam aqui, mas são irmãos queridos do Brasil, se reuniram, pastor, nós somos empresários, vem mentorear a gente. Por que você não faz um valor aí, pastor, 50 mil reais por mês, se eu mentoria a gente, eu arrumo 20 empresários para você mentorear. Eu fiz a conta na hora, né, irmão? Eu fiz a conta na hora, Saulo, porque a minha cabeça é muito boa. 50 vezes 2 dá 1.000, tiro o dízimo, sobra 900. Rapaz, 900 por ano, 5 anos. Oh, meu Deus do céu. Não, irmãos, eu não sou um mentor, eu sou um pastor. Eu fui chamado para pastorear pessoas. Eu acho o trabalho de mentoria importantíssimo.
Mas para o empresário que está lá na empresa, para alguém que vai lá mentorear ele na sua empresa, nos seus negócios, ensiná-lo a ganhar dinheiro. O meu trabalho não é ensiná-lo a ganhar dinheiro, é cuidar do casamento dele. É ensinar, só cria seu filho assim, faz assim, sabe, é a pessoa, o meu trabalho é com o CPF, não é com o CNPJ. O trabalho do pastor é o CPF, irmão, é o indivíduo, é a vida que está por ali. Porque tem pessoas que só celebram a posição e o dinheiro, mas não celebram a vida que está ali dentro. Tem uma vida ali dentro, meu irmão. Sabe, tem uma vida ali dentro. Tem gente que celebra o que eu prego, mas não celebra a minha vida. Tem uma vida aqui dentro. Tem um pai aqui dentro, tem um marido, tem um filho, tem um avô, tem um cidadão. Nós somos bons para celebrar o que as pessoas fazem, mas não quem elas são. Por que você celebra os ligeiros? Porque você acha que é deles o prêmio. Nós celebramos a performance das pessoas e não quem elas são. Por isso que as pessoas perguntavam para Jesus: cadê o teu reino? Eles queriam ver o reino para celebrar depois. E Jesus disse: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eles queriam ver alguma coisa para poder celebrar. Não, aprenda a celebrar as pessoas na sua semente, não nos seus frutos. Se elas não deram fruto ainda, mas celebra ela na semente. Acredite que aquela pessoa que está ali dentro, ela vai dar um fruto. Mas ele nem é tão ligeiro assim. Então a Bíblia te diz: não é dos ligeiros o prêmio, não é dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza. Mas o favor de Deus acontece a todos que o amam. Tem gente que estuda e nunca chegou a lugar nenhum, nunca aprendeu nada, nunca entrou no coração de Deus, nunca deu um cheiro nele, nunca passou uma noite dizendo: eu lhe amo, Jesus. Eu sei tudo sobre o Senhor, eu sei o que o Senhor é em Gênesis, eu sei o que o Senhor é em Êxodo, eu sei o que o Senhor é em Levítico, eu sei tudo sobre o Senhor, eu sei geograficamente onde o Senhor nasceu, historicamente onde o Senhor viveu, mas eu não sei quem é o Senhor. Por que você acha que Paulo matava crente, irmão? Porque ele achava que estava fazendo algo bom para o Senhor. Por que as pessoas estão se matando lá? Por causa de um Deus. As guerras sempre foram religiosas. Todo mundo quer defender o seu Deus. Mas ele não precisa de defesa, porque senão ele não seria Deus. Então, por favor, irmãos, entendam o que eu estou te dizendo aqui. Nem sempre os instruídos alcançam sucesso, nem sempre os sensatos se enriquecem, nem os sábios passam fome. Eu conheço pessoas que são PhD, que têm doutorado, que têm pós-graduação e estão desempregadas, passando necessidades. Porque o que faz a diferença toda é a bênção de Deus. Não é o que você faz, é quem você é. Por isso você vai ver gente empobrecendo trabalhando com ouro e gente enriquecendo trabalhando com lixo. Tem gente que está trabalhando com lixo e está enriquecendo. Está juntando papelão na rua, está vendendo latinha, vai para as festas e ajunta as latinhas e está enriquecendo. E tem gente trabalhando com ouro que está empobrecendo. Por quê? Porque o favor de Deus não está nas coisas, está em você. Está em quem você é. Mas se você é um abençoado de Deus, a gente aprendeu desde criancinha: tudo aquilo que eu toco, abençoado será. As minhas mãos estão cheias da sua bênção. Tudo aquilo que eu toco, abençoado será. As pessoas que eu toco, os lugares que eu toco, as cidades que eu entro, oh meu Deus, tudo aquilo que eu toco, Deus não abençoa coisas, Deus abençoa pessoas. E se você faz as coisas bem feitas, elas vão ser abençoadas por sua causa. Por sua causa. Ah, meu irmão, o favor acontece a todos.
todos têm o favor de Deus, basta estar no lugar certo. Pastor, mas eu oro. Ei, escute, não confunda lugar secreto com lugar de fuga. Às vezes você faz o lugar secreto um lugar de fuga. Como isso, pastor? Jonas no porão do navio estava onde? Era um lugar de fuga. Mas no ventre do peixe ele estava no quê? No lugar secreto. Porque o lugar de fuga é você que corre para lá. No lugar secreto é Deus quem te leva. É Deus que te leva e diz assim: fica aqui comigo, sai daqui, deixa eu te falar algumas coisas. Tem muita gente que corre para o lugar de oração como um lugar de fuga. Não, querido. É Deus quem te leva para lá. O lugar secreto é Deus quem te chama para estar. Elias na caverna, ele estava onde? No lugar de fuga. Mas quando ele estava no ribeiro de Querite, que botava a mesa, o corvo vinha trazer a picanha. O corvo tem picanha. Elias na caverna, ele estava no lugar de fuga. Mas no ribeiro de Querite, ele estava no lugar secreto. Sabe de uma coisa? Convicção você não ensina para ninguém. Ou a pessoa tem ou ela não tem. Você não ensina convicção. Mas eu tenho convicção. Então você influencia os outros com a sua convicção. Mas não tente ensinar convicção para os outros. Não tente dar para os outros. Eu vou te ensinar a ser convicto. Não, você não consegue. O que você pode fazer, o máximo que você pode fazer, é convencer a pessoa através das suas convicções. Então por isso que homens e mulheres de Deus, eles precisam ser convictos daquilo que são, daquilo que têm e daquilo que querem, e daquilo que querem fazer. Então, por favor, pastor, mas é difícil, é o que eu mais ouço, irmãos. A gente ouve muitas pessoas, e às vezes, irmãos, é só um paranhozinho que tem ali no fio. Está tudo certo na vida deles, é só um paranhozinho que tem. Então, por favor, não faça da dor um lugar de sofrimento. Dor não é para sofrer, é para superar. O lugar da dor é um lugar de superação, não é para você ficar lambendo a ferida. E já chamada minha dor. A minha dor, a minha enfermidade, a minha dor não é sua. Não faça desse lugar um lugar de sofrimento. Esse lugar é um lugar de superação. Nenhum homem, guarde isso. E se puder, escreva. Está com o celular, anota, porque isso vai te ajudar. Nenhum homem conhece a glória de Deus sem passar por uma vida de superação. Nenhuma mulher conhece a glória de Deus sem passar por uma vida de superação. Não conhece, você tem que se superar. Mas os meus filhos, eles têm que ver você brigando. Eles têm que ver você fugindo do mal. Eles têm que ver você, sabe, com a faca no dente. É isso, pastor, é isso. Não adianta você ensinar para eles sobre coragem. Eles têm que ver a sua coragem de continuar. Queridos, o mundo está de cabeça para baixo, está ou não está? O que era normal virou incomum, e o que era incomum está se tornando normal. O que era para chocar a gente não choca mais. Está tudo certo, pelo amor, está tudo certo, Deus ama, e está tudo certo. Efésios 4, e o versículo 14 tem um texto ali que o Senhor diz assim, ó, para que não sejamos mais meninos, por isso Ele levantou os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que não sejamos mais meninos, levado por qualquer vento de doutrina. Está aí? Tá. Para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro.
Irmão, são dias de muitas vozes, você vai ter que escolher quem você vai ouvir. São dias de muitas vozes, todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem uma estratégia, todo mundo tem uma saída para os problemas. Todo mundo tem um fast food rápido para resolver os seus problemas. Toma isso 3 dias que vai dar certo. Toma isso 30 dias. Faz isso 20 vezes que vai dar certo. Todo mundo tem estratégias, mas a vida não é assim, irmãos. A vida é uma continuidade de geração em geração. Aleluia, tem pessoas que morreram. Você vai na África, a gente esteve lá, nós perdemos um pastor lá na África. Ele morreu por causa de um comprimido que faltava. Um comprimido que o SUS dá aqui no Brasil. Se ele tomasse aquele comprimido, ele estaria livre da febre. E não tinha lá. Num lugar com milhões de pessoas faltava aquele comprimido. Então, se ele tivesse, geograficamente, se ele tivesse aqui no Brasil, ele não teria morrido. Então, querido, isso me faz pensar o quê? Que sempre que Deus nos dá um princípio, Ele diz para que serve. Jesus disse: eu oro para que vocês sejam um. Ele disse: eu vou orar, mas o objetivo da minha oração é esse, para que vocês se tornem um. Toda oração ela tem que ter um objetivo. Toda vida, um culto tem que ter um objetivo. A música tem que ter um objetivo. Eu estou vendendo livro, tem que ter um objetivo. Porque tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz, Ele te dá um princípio. Ele diz para quê? Jesus disse: eu oro para que sejamos um, para que vocês sejam um, para quê? Para que o mundo me conheça. Deus estava dizendo o seguinte, Jesus estava dizendo o seguinte: a unidade de vocês, o amor de vocês vai me deixar claro para o mundo vai me amar por causa de vocês. Então sempre, guarde isso, sempre que Deus te der um princípio, Ele te diz para que serve. Porque tudo tem um propósito na presença de Deus. Tudo que Deus diz tem um propósito. Deus não diz por dizer. A palavra de Deus ela é cheia de capa a capa de propósito de Deus. Então eu não estou lendo a Bíblia para conhecer a letra. Eu estou lendo a Bíblia para que enquanto eu leio e conheço a letra, um dia eu possa ouvir a voz. Porque se eu não estiver disposto a ouvir a voz, não faz nem sentido eu estar lendo a letra. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo: olha, tem coisas que você precisa aprender, Luiz. Tem coisas que eu te chamo para você entender. Para entender isso eu preciso dessa chave. Nós precisamos dessa chave, ouvir a voz de Deus, viver em unidade de fé. Nós precisamos recuperar a verdadeira fé. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: nós precisamos recuperar a verdadeira fé. Porque tem fé falsa, tem fé falsa. Se ele busca os verdadeiros adoradores, é porque tem falsos adoradores. E para isso nós precisamos retornar ao pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Hoje nós temos fé fantasiosa, nós temos fé de menino, fé mística. Nós temos que voltar às colunas da fé, as colunas que sustentavam a fé de Abraão. Abraão não ia no culto, não lia a Bíblia, ele não ia ouvir um pastor, mas quando Deus falava, ele tinha fé. Quando Deus falava, ele tinha fé. Ele não estava todas as semanas numa reunião, ele não ia no culto da fé, no culto da vitória, ele não ia. Nós temos que voltar às colunas da fé. Abraão tinha tanta, mas tanta certeza e tanta convicção, que ele se tornou o pai da fé. E se você ler Hebreus capítulo 11, versículo 1, você vai ver que fé é a certeza, é a convicção, a certeza do que se espera e a convicção do que há de acontecer. Eu tenho certeza do que eu estou esperando e eu tenho convicção daquilo que eu estou esperando vai acontecer. Eu vou repetir.
certeza e convicção. Eu tenho certeza daquilo que estou esperando. E a minha convicção é que aquilo que eu estou esperando vai acontecer. A fé verdadeira, irmãos, ela é alimentada de uma informação prévia. Qual é a certeza da informação prévia que Abraão tinha? Vai para uma terra. Vai para uma terra. Sai e vai. Ele não disse sai daqui e vai para lá. Ele não deu o destino. Ele disse sai de uma terra e eu te mostrarei. Ou seja, enquanto ele não saiu, não aconteceu. Porque os sinais seguem os que creem. Para o sinal seguir, você tem que se movimentar em fé. Mas eu não sou ligeiro, mas você não precisa ser ligeiro, nem muito sábio. Mas eu estudei pouco, você não precisa ser muito instruído. O que é que eu preciso ter? Ter fé. Eu não estou dizendo que a sabedoria não é importante, eu não estou dizendo que a inteligência não é importante, eu não estou dizendo que a perspicácia, que a expertise, que a rapidez, que a velocidade não é importante. Eu estou dizendo que ela não substitui um homem de fé. É isso que eu estou dizendo. Então eu não vou estudar mais, vou sair da faculdade, vou vir para a igreja porque eu quero ter fé. Não. Você precisa ter certeza que aquilo que você está estudando vai acontecer na sua vida. Eu estou dizendo que uma coisa não substitui a outra. Você precisa ter fé para comprar e vender. Você precisa ter fé para abrir uma empresa. Você precisa ter fé para casar. Casamento, todo mundo deu aleluia. Meu irmão, você precisa casar mesmo para ter fé. Aleluia. Abraão, qual era a verdadeira fé que era alimentada em Abraão? Qual era a informação prévia que Abraão tinha? Gálatas capítulo 3, versículo 8. Tendo as escrituras previsto que Deus salvaria também os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que é pré-anunciou? Ele falou primeiro para Abraão o plano dele antes de Jesus, antes de Davi, antes de Moisés, antes de todo mundo. Ele disse: Abraão, vai sentar e vai acontecer isso, até Jesus, até chegar na igreja do Mevan, até chegar lá nas pessoas que vão estar lá, até chegar depois da nossa geração, até chegar nos nossos filhos. Ele pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha pergunta é: Abraão viu todas as famílias da terra se rendendo a Cristo? Não, ele não viu, mas nem tudo que você ouviu que Deus ia fazer na sua vida você vai experimentar. A sua geração, se você fizer as escolhas certas, a sua geração vai viver para colher aquilo que você ouviu um dia. Se prepara, seus netos, seus filhos, seus bisnetos, eles vão viver o que você ouviu um dia. Você pode entender isso? A fé de Abraão, ela tinha uma base sólida. Ele tinha uma palavra de Deus com base no relacionamento com Deus. Não, mas Deus falou comigo. Você tem relacionamento com Deus? Cara, eu não me conformo como pessoas falam que Deus falou com elas, se elas não têm base de relacionamento com Deus. Elas não têm base de relacionamento, não têm amizade, relacionamento. Como que Deus vai falar com você toda hora? É coisa da sua alma, não pode ser de Deus. Porque a palavra de Deus tem que ter base de relacionamento. Para esperar algo, você precisa ter um mínimo de informações do que você está esperando. Por isso que quando Jesus chegou em Jerusalém, que curou aquele cego, e depois no final do capítulo 9 de João, ele abraçou aquele cego se prostrou diante dele, e ele disse: eu vim para aqueles que veem se tornem cegos, e aqueles que não veem passam a ver. Aí tinha os fariseus que disseram: você está chamando a gente de cego? Nós somos filhos de Abraão. Aí ele disse: se vocês fossem cegos não tinha um problema, eu poderia curá-los. O problema é que vocês pensam que veem.
O problema não é ser cego, é pensar que vê. Porque é muito melhor tirar uma pessoa da mentira do que uma meia-verdade. Por isso que é muito mais fácil tirar uma pessoa do pecado do que da idolatria. É muito mais fácil tirar uma pessoa do pecado do que da idolatria, do que da religião. Por quê? Porque ele faz tudo certo a partir dele, não a partir de Deus. Ele paga todas as suas penitências, faz tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Faz o currículo, está tudo em ordem. Está zerado o cronômetro. Mas com Deus não é assim. A fé em Deus, não, mas a minha fé é pouca. Não existe tamanho de fé. Deus não deu mais fé para ti do que para ela. A fé é como um grão de mostarda que, quando semeado, se torna a maior hortaliça. Ela não é do tamanho de um grão de mostarda. Fé não tem tamanho. Mas por que um tem mais e o outro tem menos? Porque usa mais do que o outro. Ele prefere acreditar em Deus primeiro antes de ouvir qualquer pessoa, antes de fazer qualquer negócio. Ele vai com Deus, passa um tempo e diz: Senhor, eu vim aqui no secreto para te perguntar, o que eu faço? O que eu faço? Irmãos, a idolatria não tem princípio familiar. Como que não, pastor? Deixa eu tocar aqui uma coisa, me perdoa, mas eu tenho que tocar. Hora que passa. Os sacerdotes da idolatria não têm família. Nenhum santo adorado tem família. Cadê sua esposa? Cadê seu marido? Cadê seus filhos? Como tem expressão de continuidade? Como tem? A idolatria não pode dar continuidade para você naquilo que você está buscando em Deus. A única família que a idolatria reconhece é a Sagrada Família, que é José, Maria e Jesus, mas Maria ainda é virgem. Não, irmãos, Maria não é mais virgem. Ela teve mais filhos. Os irmãos de Jesus, Judas da Bíblia é irmão de Jesus. O Tiago da Bíblia tem tudo para ser irmão de Jesus também. E você vai ver nas escrituras a Bíblia dizendo que Jesus chegou sua mãe com seus irmãos. Porque para dar continuidade precisa ter contato, precisa ter sexo, precisa ter coabitação. Coabitação. Isso. A idolatria não pode dar continuidade, por isso que a idolatria não cumpre o seu propósito na sua vida. Você vai adorar e você vai morrer e não vai dar continuidade. E eu sei que muitos de nós fazíamos isso por amor a Deus. Só que a idolatria não tem família, não dá continuidade. Mas isso é para um outro dia. Irmão, para esperar algo você precisa ter o mínimo de informação do que você está esperando. Precisa ter certeza e convicção, uma informação prévia. Sua fé tem que estar alinhada com a fé da Bíblia. Por isso que Abraão era o pai da fé. Ele é a base da fé na terra. Abraão é a base da fé na terra, é a base da fé na terra. Deus tirou ele de Ur dos Caldeus. O seu pai era idólatra. A família dele vendiam imagens de escultura da idolatria, e Deus tirou ele de lá, de Ur dos Caldeus, e disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora ele vai para uma terra que tinha fome. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow.
But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Deixou a sua família, e agora aquela terra vai mudar se ele profetizar sobre ela. Bota aqui para mim Gálatas 3, versículo 26 a 29. O pai da fé é Abraão, ele é a base da fé na terra. Aprenda com esse pai, que é o pai da fé. Por isso que a nossa religião, pseudo-religião cristã, ela é judaica cristã, porque o pai da fé é Abraão. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro com ele da mesma promessa. Se não me falha a memória, Abraão foi pai com quantos anos? 100. Então não é dos ligeiros o prêmio. Você viu que Deus vem quebrando performance desde a construção do mundo. Você vai vendo, veja bem, eu não estou dizendo que você não tem que treinar, se preparar, estudar, ensaiar. Por favor, seja bom naquilo que você faz, seja o melhor nisso. Eu estou dizendo que nada disso que você fizer vai substituir a fé que você precisa ter em Deus. Abraão foi pai aos 100 anos, e depois teve mais um monte de filhos depois de Isaac. Seja bem-vindo ao campo da fé onde Deus governa. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza. O favor de Deus acontece a todos. Eu preciso estar no lugar certo e na hora certa. E qual é o lugar certo para mim estar então, pastor? Está naquilo que Deus me disse. Deus me disse isso, então eu vou ficar aqui. Pastor, mas faz assim. Pastor, faz assado. Pastor, por que o senhor não? Não dá. Não dá para ir fazendo o que Deus disse para não fazer. Por quê? Porque lá na frente eu vou ter que tirar toda essa parafernália, e você também. Não coloca nada entre você e Ele. No final da sua vida, sabe o que vai sobrar? Só você e Ele. Naquele dia que Ele tirar o teu fôlego de vida,
só vai sobrar você e ele. Você pode ter dinheiro a dar com o pau, você pode ser ligeiro, sábio, inteligente. O dia que ele tirar o fôlego de vida, vai ser só você e ele. Por que você não faz uma boa amizade com ele agora? Por que você não começa um relacionamento íntimo e verdadeiro com ele? Por que você não começa a contar para ele quem realmente você é? Por que a gente pousa de bacana diante daquele que nós vamos terminar juntos? É só nós dois que vamos terminar. Ah, meu Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Pedro voltou lá para pescar num lugar que ele não pescou a noite inteira? Nada. Por que Pedro voltou a pescar num lugar que ele não pescou nada a noite inteira, gente? Porque ele tinha uma informação prévia, ele tinha uma palavra. Volte lá e lance a sua rede. Aí você prefere acreditar na sua experiência. Eu sei fazer, mas Deus está dizendo, você não sabe. Você acha que sabe, mas eu agora tenho uma palavra para te dar. Vai nesse lugar que você pensa que sabe, faz do meu jeito. Isso é evangelho de Jesus. Vai nesse lugar. Pedro tinha uma palavra, ele tinha a informação prévia. A palavra sempre é informação prévia. Você vai ver nas genealogias da Bíblia que sempre Deus escolhia um dentre os filhos para dar continuidade ao seu propósito. Você vai ver em toda a genealogia bíblica, Deus sempre escolhia um filho. Todos podiam participar, mas ele sempre escolhia um filho para dar continuidade ao seu propósito. E a pergunta que não quer calar: qual era o critério que Deus usava para isso? Nem sempre estava ligado ao comportamento, mas ao coração. Muitos com o coração correto, mas com o comportamento incorreto. Você já viu que a igreja é cheia de gente assim? Gente que tinha um comportamento incorreto, mas tinha um coração bom. E o Senhor diz nessa noite para você: filho meu, dai-me o teu coração. Porque a partir do coração Deus pode instruir e treinar você para aquilo que Ele quer. Mas se você não tem um bom coração, por mais que Deus te ensine, você ainda vai querer fazer do seu jeito. Quem tinha um comportamento pior era Saul ou era Davi? Saul tinha um comportamento muito melhor do que Davi, irmão. Davi era sanguinário. Saul pediu 100 prepúcios, ele trouxe 200. Davi era sanguinário. Davi era zica, mano, como a gente diz aqui. Só que o coração de Davi era bom. Ele tinha um bom coração. Era um homem que compartilhava do que tinha. Era um homem bom, era um homem que amava a Deus. Então, irmãos, guarde o seu coração para viver aquilo que Deus tem para você. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Talvez você olhe para você, você se acha incapaz de fazer o que Deus te chamou para fazer. Seja bem-vindo ao clube. E quer saber de uma verdade? Você é mesmo. E essa é a primeira revelação que você precisa ter, que você não sabe, que você não pode, que você não consegue. Mas se Ele quiser, porque o dia Ele vai perguntar assim para você: poderão viver esses ossos? Você não sabe, você não consegue botar osso em ninguém, nem carne em ossos, nem nervo em ossos. Por isso que Ezequiel olhou para ele e disse: o Senhor é que sabe. Se o Senhor disser que pode, então pode. E o Senhor disse: então profetiza sobre esse vale. E ele profetizou e começou a nascer nervos. Os ossos se juntaram, cada osso correu para o seu osso. E os nervos vieram, a carne veio, a pele cobriu e o Espírito tornou aquele monte de ossos secos num grande exército. Se prepare para ser impressionado por Deus naquilo que Deus tem para você. Se prepare para ser impressionado por Deus, mas por favor, solta
Solta a tua capacidade, solta. Se você tiver que escolher entre a razão e o sobrenatural, escolha o sobrenatural. A minha pergunta sempre é essa: quanto tempo faz que você não tira uma moeda da boca de um peixe? Quanto tempo faz que você não faz uma coisa que você mesmo depois vai para casa chorar? Eu não acreditei que eu era capaz. Quanto tempo faz que Deus já disse: por que você não parou ali e orou e você ficou com vergonha? Quanto tempo faz que você não ministra uma palavra para alguém? Quanto tempo faz que você não experimentou o favor de Deus de ganhar uma alma para Jesus? Eu estou te convidando para viver coisas sobrenaturais, fora da lógica, fora do óbvio. Meu Deus, gente, o mundo está clamando: por favor, alguém me fale de Cristo. As pessoas estão correndo para Cristo sem elas serem convidadas. As pessoas estão com fome de Deus, e nós ainda estamos dando o prêmio para os ligeiros, ainda estamos dando o pão para o sábio, ainda estamos de acordo. Não, irmãos, ninguém para um rio que corre para cima, e se Deus quer que ele corra para cima, ele vai correr para cima. E você pode achar o que você quiser: não, mas isso não faz sentido, e não faz mesmo. Não vai fazer sentido quando Jesus tocar a trombeta, quando os anjos tocarem a trombeta, não Jesus, mas os anjos, e Jesus aparecer, e do Oriente ao Ocidente todo o olho o verá. Você acha que isso faz sentido? Isso é coisa de gente maluca, isso é coisa de gente doida. Crescer farinha em panela, azeite em botija, homem sobreviver dentro de um peixe, exércitos inteiros, pessoas, famílias inteiras andar 40 anos no deserto sem comprar uma havaiana. Isso é loucura, e você quer viver o óbvio? Quanto tempo faz que você não chora por pessoas que você não conhece? Quanto tempo faz que você não levanta a mão na sua casa para orar por uma nação que está com fome? Quanto tempo faz que você não investe em alguém desacreditado da vida? Eu estou te convidando para viver fora da lata, fora da caixa, fora do quadrado, fora do ovo. Mas isso eu não posso fazer por você, porque se você quebra o ovo de fora para dentro, você mata a vida que tem dentro. Você tem que deixar aquele ovo e submeter ele a uma certa temperatura, para que a vida que está ali dentro, quando ela achar que ela tem que sair. Então eu quero dizer que aí dentro tem uma vida que você desconhece, e o meu trabalho é submeter você a essa temperatura. Eu não vou quebrar o ovo de fora para dentro, é você que tem que quebrar de dentro para fora e viver, e não matar o homem que Deus colocou aí dentro. Não o homem que você quer que ele que seja, mas o homem que Deus quer que você seja, a mulher que Deus tem para você. Pastor, ora por mim. Eu oro. Eu posso pôr a mão na sua cabeça e orar, mas eu não posso quebrar nada de fora para dentro. Eu não posso, porque aí dentro tem um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. E o problema é que você tirou os olhos do tesouro e colocou os olhos no barro. Mas aí dentro tem um tesouro, e Paulo diz: olha, ainda que o meu homem exterior ele se corrompa, se desgaste, o meu homem interior se renova. E eu posso ser atribulado aqui fora, mas eu não serei angustiado. Eu serei perseguido, mas não serei abatido. Eu serei perplexo, mas não serei desanimado. Eu vou levar no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. Sabe o que Paulo está dizendo? Nada de fora vai mudar em quem eu sou aqui dentro. Paulo, aquele cara que estava matando o crente, achando que estava fazendo um favor para Deus. Quantas vezes maltratamos pessoas, achamos que estamos contribuindo com o crescimento em Deus. Assassinos de sonhos,
manipuladores, homicidas. Não, o nosso trabalho é ser parteiro e não coveiro. O nosso trabalho não é enterrar ninguém. O nosso trabalho é trazer você para fora, dizer: aí dentro tem um tesouro no vaso de barro. Mas você olha para você e você diz: mas eu não sou ligeiro. Ele diz: não tem problema. Eu não sou sábio, não tem problema. Eu não tive a oportunidade de estudar muito, não tem problema. Tens tu fé? Tem, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Mas se tu tens fé, não importa o que tu não tens. Eu vou repetir: se tu tens fé, não importa o que tu não tens. Porque se tu tens fé, Deus vai se agradar de você, vai te tornar ligeiro, vai te tornar sábio, prudente, vai te dar inteligência, expertise. E você vai dizer: cara, eu não aprendi isso com ninguém. Isso foi Deus que me deu. Essa palavra foi Deus quem me deu. Então, se você tem fé, não se concentre naquilo que você não tem. O problema é que nós usamos a fé para tentar ter aquilo que não temos. Por isso que as igrejas estão cheias de campanhas de fé para as pessoas ganharem alguma coisa. Porque há uma necessidade de ter alguma coisa. A fé não é para isso. A fé não é para conquistar nada. A fé é para crer no que Deus disse. A fé é para suportar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, não te afogarás. As águas não te submergirão, porque eu estou contigo para te guardar. Sabe por quê? Porque você tem fé em mim. E por isso eu vim, para estar com você. E o único motivo de eu estar com você é porque você acredita no que eu digo. Aleluia. Ninguém pode te dar o que eu posso te dar, diz o Senhor. Ninguém vai poder te dar o que só eu posso te dar, diz o Senhor. Feche seus olhos um minuto. O mundo está clamando. Alguém me fale de Jesus. Alguém me conte as histórias de fé, de homens que morreram por conta da história de fé. E a gente fica dando coisa ungida para as pessoas levar para casa para terem fé. Não, me conte as histórias dos homens que morreram gritando: só o Senhor é Deus. Me conte as histórias de fé de homens da Bíblia. Faça isso em memória dele.